Nós vamos falar a mensagem de hoje. Diga comigo, conquistando o entendimento da autoridade. Amém? Diga de novo, conquistando o entendimento da autoridade. Autoridade na Bíblia fala sobre poder. Há poder no nome de Jesus. Por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Nós, queridos, não podemos ler as Escrituras somente com a intenção de adquirir conhecimento, né? Às vezes a gente quer conhecer mais a palavra de Deus, mas essa não deve ser a principal intenção com a qual nós lemos a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela tem poder de agir, produzir algo nas nossas vidas, reprogramar a forma de pensar e de crer. Diga, a palavra de Deus tem o poder de agir e de produzir algo na minha vida. No livro de Tiago, capítulo 1, por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas vidas, né? Então, o Senhor fala que nós devemos receber a palavra de Deus, deixando de lado, abrindo mão de toda malícia, né, supérflua, de tudo aquilo que possa nos impedir de receber essa palavra de vida, de receber essa palavra que cura, que restaura, né? Às vezes a gente se fecha para receber a palavra do Senhor, e Deus, Ele quer, por intermédio da palavra de Deus, Ele quer trazer cura, Ele quer trazer transformação e Ele quer trazer restauração nas nossas vidas. No livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, fala que a palavra de Deus, ela é o quê? Mais cortante do que espada de dois gumes. Perdão. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e é mais penetrante que espada alguma de dois gumes, e penetra a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, né? Então, eu vi Deus. Quem está sentindo a presença de Deus nessa manhã aqui nesse lugar? Mesmo que você não esteja sentindo, Ele está aqui neste lugar e Ele já está operando. Eu vi Deus confirmando toda a palavra por intermédio do louvor e das ministrações que Jamile fez aqui. E eu glorifiquei o nome do Senhor e glorifico ainda por isso. E essa palavra, né, falou assim, Deus ministrou, me trouxe o entendimento dessa palavra. E foi algo que eu tenho buscado experimentar na minha vida, porque eu tenho visto o poder transformador que a palavra faz na nossa vida, o poder que a palavra gera na nossa vida, no nosso caráter, no nosso ministério, na nossa família, porque a palavra de Deus, ela é poderosa para fazer muito mais aquilo que a gente imagina. Então nós precisamos abrir o nosso coração. E quando eu sempre falava com Deus, sempre pedia ao Senhor. Às vezes o pastor me chamava para trazer uma palavra ou para ministrar, ou seja, num discipulado, para ministrar numa célula. E eu sempre pedia ao Senhor, Senhor, eu quero ministrar a palavra com autoridade, eu quero ministrar a palavra do Senhor com sabedoria. Senhor, eu quero ministrar com confiança a palavra do Senhor, eu quero ter esse entendimento da Tua palavra. E eu ficava pedindo ao Senhor isso na minha vida. Eu ficava pedindo ao Senhor essa mudança, essa transformação dentro de mim. Porque existia dentro de mim uma falta de confiança.
Porque, na verdade, eu buscava essa confiança em mim mesmo. E nós não podemos estar confiados em nós mesmos. Nós precisamos estar confiados no Senhor. Né? Na Bíblia relata a respeito de um povo onde o povo de Israel, eles foram espiar a terra. E aquele povo, ele vivia na terra sossegado, confiado. Mas eles confiavam na própria segurança deles. E por isso eles foram derrotados. Então o Senhor, ele não fala que nós devemos não fala para nós que devemos confiar em nós mesmos. Não que nós devemos confiar na nossa própria capacidade. Mas a nossa confiança, ela precisa vir do Senhor. Então o Senhor, ele foi ministrando ao meu coração. E o diabo, ele tem várias maneiras de agir na nossa vida. E é isso que nós queremos falar nessa manhã para você. Porque o Senhor, ele tem coisas grandes para fazer por intermédio das nossas vidas. Mas muitas vezes o diabo, ele começa a agir na nossa mente, tentando impedir com que Deus faça em nós e por intermédio de nós, com pensamentos, com sentimentos, né? Com outras circunstâncias que venham travar aquilo que Deus, ele já derramou sobre a nossa vida. Por isso que a palavra de hoje fala conquistando o entendimento da autoridade. Pergunte ao irmão que está do seu lado: você tem autoridade? É uma pergunta que Deus faz para nós. Você tem autoridade? Nós temos autoridade porque nós recebemos do Senhor, né? E nessa manhã, né, agora nós vamos começar a palavra. Eu quero pedir a você que abra no livro de Josué, capítulo 1, versículo de 1 a 10. Né? Essa introdução foi só para você abrir a sua mente, abrir o seu coração para receber essa palavra de Deus que vai gerar essa transformação e essa libertação, aquilo que ela tem gerado na minha vida, para que Deus, ele venha te usar ainda mais aquilo que ele já tem te usado, em nome de Jesus. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. E como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, e antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Ponto. Aí o Senhor, ele fala no versículo 9: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, diga somente então, Josué deu ordem aos príncipes do povo, dizendo: 2 pontos. Amém? Para nós falarmos um pouquinho sobre autoridade, é importante a gente entender melhor a palavra autoridade. Eu creio que os irmãos já conhecem, mas é bom a gente sempre estar revisando, né? Que aí a gente clareia a nossa mente. Significado de autoridade.
Direito que determina o poder para ordenar. Diga, para ordenar. Então, aqui está dizendo que a autoridade é o direito que determina o poder para colocar em ordem. Amém? Tudo que está em desordem pode ser colocado através da ordem por intermédio da autoridade recebida. Nós vemos aqui, irmãos, a história de Josué. A gente sabe que Josué, ele andava do lado, lado a lado com Moisés. Se Moisés ele subia o monte, Josué ia com Moisés. Ele ficava na metade do caminho, mas ele ficava lá plantado. Só saía quando Moisés saía. Que a gente fala muito de Moisés 40 dias, mas Josué ficou lá também. Ele subiu mais 40 dias, Josué ficou lá também. Então ele sempre estava do lado. Quando Josué entrava na tenda e se fechava na tenda, ou Moisés entrava na tenda, Josué ficava do lado de fora, mas ele ficava do lado. Então ele estava sempre ali, perto de Moisés, aprendendo com Moisés, sendo ensinado pelo exemplo de Moisés. A Bíblia não relata a respeito de Moisés sentado ao lado de Josué. Josué é assim, assim, vai ser assim, você vai fazer desse jeito. Em momento nenhum. Mas Josué estava lá, do lado dele, para o que ele precisasse. Só que apesar de Josué, ele andar sempre do lado de Moisés, nós podemos perceber na palavra de Deus, em todo o tempo, o Senhor ele falando com Josué: esforça-te, tem bom ânimo, não temas. Eu imagino comigo que Josué ele via toda aquela grandeza de Deus e do poder de Deus, mas eu imagino que talvez ele pensasse assim: quando Moisés morrer, como vai ser? Quem vai fazer tudo isso? É tão grande. E eu não imagino que ele achasse que ele seria a pessoa a estar substituindo a Moisés. Eu não imagino que isso passasse pela mente dele. Mas eu sei que ele estava lá, do lado de Moisés, aprendendo. Como nós recebemos autoridade? Josué, ele foi escolhido para ele fazer o quê? Para ele conquistar a terra e para ele fazer herdar aquele povo, a terra que tinha sido dada aos seus pais. E nós, queridos, nós também fomos chamados por Deus. E nós também já recebemos autoridade nas nossas vidas para conquistar e para fazer herdar aquilo que o Senhor ele já tem prometido para nós e para os nossos filhos. Eu quero perguntar a você, quais são as áreas, quais são as coisas na sua vida que você deseja conquistar? Quais são as áreas na sua vida que você deseja ver em ordem? Que você deseja ver mudanças, que você necessita que aconteçam transformações. Nós precisamos identificar quais são essas áreas, para que nós possamos agir da maneira correta. Nós recebemos autoridade, primeiramente, dada por Deus. Diga, dada por Deus. Deuteronômio, capítulo 3. Versículo 28. Aleluia. Diz assim: manda, pois, a Josué e anima-o e fortalece-o, porque ele passará
adiante deste povo e o fará possuir a terra que verás. Deus, ele chamou Moisés, falou para Moisés naquele momento, disse para Moisés: Moisés, você não vai atravessar o rio, você não vai entrar na terra de Canaã. Então você vai chamar Josué e você vai mandar ele levar, conduzir esse povo até essa terra. A terra que você vai ver, mas que você não vai entrar. E Deus levantou a Josué, porque ele recebeu primeiramente de Deus a autoridade. Diga: primeiro, nós recebemos de Deus a autoridade. Primeiramente, é Deus quem dá para nós autoridade, porque ninguém pode receber autoridade, ninguém pode fazer nada, né, com autoridade se ela não receber primeiro de alguém, não é verdade? Não é assim? Você vai poder fazer algo se você não tiver recebido o aval para fazer aquilo? De maneira nenhuma, né? Deus, ele já conhecia Josué. Deus, ele já conhecia, amado, Josué. Ele já sabia quem Josué era. Ele mandou chamar a Josué, mas ele conhecia os temores, as debilidades que existiam em Josué, porque a gente ouve falar de Josué, imagina aquele homem forte, aquele homem poderoso de guerra. Eu vou lá, eu vou lutar, eu vou conquistar. A gente vê na Bíblia falando das pessoas e nós imaginamos aquelas pessoas como se elas fossem super-heróis. E aí a gente olha para a Bíblia e fala assim: meu Deus, eu queria ser como essa pessoa. Meu Deus, eu queria fazer isso que aquela pessoa fez. Mas a verdade, Deus, quando escolheu a Josué, ele sabia quem Josué era. Ele conhecia as fragilidades de Josué. Ele sabia dos temores que existiam dentro de Josué. E Josué não era uma pessoa diferente de mim e nem diferente de você. E cada um de nós somos diferentes uns dos outros. Mas todos nós fomos chamados pelo Senhor. E todos nós recebemos a autoridade dada pelo Senhor. Porque se nós temos o Senhor como Senhor da nossa vida, a Jesus como Senhor da nossa vida, então recebemos dele também essa autoridade. Então não somos diferentes de Josué. Somos também tanto capazes quanto ele, embora cada um de nós sejamos diferentes, embora cada um de nós tenhamos o nosso aspecto, nossa maneira de vida, o nosso diferencial como pessoa, de como agir, de como falar, de como fazer as coisas, de como se comportar, todos nós somos conhecidos pelo Senhor e somos chamados pelo Senhor. Mas para exercer essa autoridade, nós precisamos receber o entendimento dessa autoridade. E nós vamos conquistar, em nome do Senhor Jesus, essa autoridade. Então Deus, ele conhecia Josué. Então ele sabia que Josué, ele tinha medo, ele tinha ainda insegurança dentro dele. Ele não achava que ele era a pessoa, né, com o perfil necessário para tomar conta de todo aquele Israel. Imagina a multidão daquele povo, onde ele viu as coisas grandiosas que Deus fez por intermédio de Moisés. E agora ele vir tomar a frente daquele povo e assumir aquela liderança para exercer autoridade, para conquistar, né, para destruir os inimigos, para conquistar a terra, para conduzir aquele povo, para levar eles até a terra que Deus já tinha dado aos seus pais. Adiante de quais pessoas o Senhor te colocou e quais terras você precisa conquistar. Às vezes, você está dentro da sua casa e você fala assim: nós estamos aqui falando, irmãos, eu não estou falando aqui sobre autoridades, lideranças. Nós podemos trazer a palavra no âmbito geral,
mas eu estou falando diretamente com você, da autoridade que Deus te deu como servo de Deus, para agir na sua vida, para agir na sua casa, para agir naquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Onde o Senhor Ele colocou você? Adiante de quem? Às vezes você está na sua casa e você pensa assim, só eu aqui, só eu de crente aqui nesse lugar, ninguém mais quer nada com Jesus. Como é que eu vou conseguir? Como é que eu vou resolver isso? Como é que vai haver mudança aqui? Não dá certo e você pensa em desanimar, você se entristece, você se abate, você se encontra fraco, você se encontra desanimado porque você se vê sozinho, você acha que você está sozinho. Quais são as terras que você precisa conquistar? Quais os territórios que você precisa conquistar na sua vida? Existem territórios que você precisa conquistar na sua vida. Muitas vezes você pode estar vivendo uma vida de pecado. E às vezes a gente acha que o pecado está dominando, que a gente não consegue abandonar aquele pecado, que a gente não consegue abandonar aquele vício. Mas o Senhor, Ele já nos deu autoridade sobre todas as coisas. A palavra do Senhor fala que nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então ela quer dizer assim, o pecado não tem mais domínio sobre nós. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Os problemas, eles não têm que dominar mais a nossa vida. Nós precisamos exercer a autoridade sobre as coisas, as circunstâncias que estão à nossa volta. Você precisa exercer autoridade dentro do seu lar. Eu não estou falando de empoderamento, eu não estou falando de autoritarismo, eu estou falando de exercer autoridade. O Senhor fala sobre conquista, conquistar território, levar, conduzir um povo até a terra prometida. Deus tem uma promessa para a nossa família. Deus, Ele tem promessa para as nossas vidas. E nós precisamos exercer essa autoridade para conduzir nossa família até Jesus. Para conquistar os territórios da nossa vida que precisamos conquistar. Para vencer os pecados que ainda dominam a sua vida. Precisa exercer autoridade, porque nada disso ela tem domínio sobre a sua vida. Você tem autoridade para dizer, a partir de hoje, isso não vai me dominar mais. A partir de hoje, isso não vai mais agir na minha vida. Eu não aceito mais isso na minha vida. Eu quero que seja desse jeito. E você tem que ter essa autoridade para declarar, porque a palavra do Senhor fala, como com propriedade Jamil falou aqui, a nossa luta, ela não é contra carne nem sangue. Então você não vai estar dentro da sua casa lutando com sua família, mas você vai começar a colocar em ordem as coisas que estão em desordem na sua casa. Deus, Ele te colocou dentro do seu lar. Deus, Ele te colocou dentro do seu trabalho. Deus, Ele te deu autoridade para que você use essa autoridade, faça ela valer por intermédio da sua vida e onde você está, para colocar em ordem, todas as coisas que precisam se colocar no lugar. Foi para isso que Deus te chamou. Foi para isso que Deus levantou a Moisés. Mas às vezes a gente acha, meu Deus do céu, mas como eu vou fazer isso? Como é que eu vou cumprir aquilo que eu fui chamado, eu fui colocado? Como é que eu vou agir agora? Você vai buscar de Deus. Você vai buscar de Deus a sabedoria. Você vai buscar direcionamento de Deus. O que foi que Deus Ele falou para Josué? Porque eu estarei contigo por onde quer que andares. Deus está falando para nós, eu estarei contigo. Não temas, não te espantes. Tem situações que nos deixam às vezes até espantados, mas nós não precisamos temer, porque aquele que está conosco, Ele é maior do que todas as coisas, maior do que aquele que está no mundo. Aleluia. Autoridade, segundo. Autoridade delegada. Diga, eu recebo autoridade quando ela também é delegada. Deuteronômio capítulo 31, versículos 7 e 8, fala o seguinte: e chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel. Quem foi que chamou a Josué? Quem foi que chamou a Josué? Moisés.
E lhe disse aos olhos de todo Israel. Quando Deus ele te chama, né? Abri uma pausa para isso aqui, Senhor. Quando Deus ele nos chama, ele nos mostra diante de todas as pessoas que estão à nossa volta, que convivem conosco. Olha, agora ele é meu escolhido. Não é assim? As pessoas quando... Não sei se aconteceu isso. Depois você aceita Jesus, as pessoas falam assim, aquela pessoa agora é crente. Você agora é crente, aí você é revelado diante das pessoas quem agora você é. Mas muitas vezes as pessoas que estão à sua volta, elas veem quem você é, elas conseguem enxergar, né, em qual situação você está, que há um diferencial entre você e ela, mas muitas vezes você não consegue enxergar quem você é e o que você recebeu da parte de Deus. Amém? Então, Moisés chamou ele diante de todo Israel e disse assim: esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhe dar, e tu os farás herdá-la. O versículo 8 diz: o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, e ele será contigo, ele não te deixará e nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. O Senhor, ele disse a Josué, olha, Moisés falou a Josué, Josué, falou diante de todo Israel, você vai entrar com este povo, na terra que o Senhor jurou a dar aos seus pais. Existe alguma promessa de Deus para nós levar aqueles que estão à nossa volta, aqueles que são, né, que são os nossos, que estão debaixo dessa autoridade? Eu digo no sentido de todos aqueles que convivem conosco, da sua família, todos os que de herdar a terra prometida. A palavra do Senhor diz: crê no Senhor Jesus e será tu e a tua casa. O Senhor disse a Josué: entrarás na terra com este povo. Diga: eu não vou entrar sozinho na terra prometida. Eu vou levar o meu povo comigo. Nós precisamos tomar posse dessa palavra. Como a irmã Laene, na semana passada, ela estava aqui orando, ela estava falando: Senhor, eu creio e eu já vejo a minha mãe servindo ao Senhor. E é dessa forma, com fé, com autoridade, que nós precisamos declarar. A tua palavra, Senhor, ela declara que se eu crer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então eu vou ser canal de Deus. E Deus, ele falou aqui para Josué: olha, Josué, não temas, não te espantes, não fique com medo. Eu não vou te deixar. Você se sente só diante dos problemas que você tem passado, diante das dificuldades que você enfrenta no seu lar, no seu trabalho? Mas o Senhor, ele está dizendo: eu não te deixarei. O Senhor, ele está contigo. E você às vezes se encontra fraco, desanimado. Eu não te desampararei. Eu estarei contigo por onde quer que andar. Interessante aqui, que não foi Deus que chegou, né, para Josué e falou assim: olha, Josué, botou ele na congregação e abriu aquela voz lá de cima: você não. Diga assim: Deus, ele vai sempre colocar alguém para me orientar. Ele vai sempre colocar alguém para estar sobre a minha vida, para ser canal de Deus sobre a tua vida. Você nunca vai estar só. Deus, ele poderia ter falado com Josué, mas ele levantou a Moisés como líder e ele falou para Moisés: olha, Moisés. Ele não falou para nada para Josué. Josué não sabia. Ele muito antes, ele já tinha falado para Josué: olha, Josué, você não vai entrar na terra prometida, mas você vai separar Josué e ele vai fazer esse povo entrar na terra prometida. Já tinha falado para ele. E aí depois Deus confirma isso. Vai lá Moisés e chama Josué e fala assim para ele. Coloca ele diante do povo e fala para ele que eu tenho chamado ele. E o que ele vai fazer.
E aí Moisés vai lá e chama Josué. Olha, Josué, aqui está o povo. E é você quem vai conduzir esse povo à terra prometida, não sou mais eu. Hã? Até então ninguém sabia. Então, ele chamou. Então, Deus, ele sempre vai colocar alguém para nos mostrar o caminho. Mas muitas vezes nós queremos andar sozinhos. Nós não queremos ouvir a voz de Deus. Ah, peraí, eu estou orando, eu estou buscando, peraí que Deus vai falar comigo. E Deus, ele muitas vezes ele está te mostrando o caminho, mas você não quer ouvir do jeito que Deus quer falar. E Deus, ele faz como ele quer. Deus, ele age como ele quer. Aleluia. Terceira forma de receber autoridade. Diga autoridade do caráter. Números capítulo 27. Versículo 18. Já está ali, né? Aqui é fiado, pessoal. Números 27, perdão, que estou no 28 aqui. Versículo 18. Diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Toma a Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito. Diga homem em que há o Espírito. E impõe a tua mão sobre ele. O Senhor, ele já tinha visto na vida de Josué um espírito de liderança. Talvez ele não se visse dessa forma. Talvez você ache que não existe essa autoridade sobre a sua vida. Muitas vezes, quando você está passando por algum problema, alguma doença, aí eu vou chamar o pastor, eu vou fazer isso, eu vou chamar alguém aqui para fazer uma oração na minha casa, eu vou fazer isso. E você esquece que você tem essa autoridade. Então, Deus já tinha visto em Josué. E ele fez... Você vai chamar Josué, porque nele eu vejo o Espírito, eu vejo que ele é um homem, né, que ele tem a liderança. Eu vejo ele a pessoa certa para poder substituir você e para levar esse povo adiante. É ele quem está do seu lado, é ele a pessoa que eu tenho escolhido. Antes de Deus colocar qualquer coisa na nossa mão, antes de Deus te chamar, no dia que você chegou aqui e aceitou a Jesus, talvez você pensou assim, Deus te viu naquele momento e Deus falou com você. Quero te dizer que antes mesmo de você imaginar até nascer, Deus ele já sabia quem você era. Ele já tinha te escolhido. Ele já sabia como você era. A sua forma de pensar, de agir, os seus temores, suas fraquezas, as suas debilidades, os seus medos, ele já conhecia. Mas às vezes você pensa assim, eu não sou capaz, eu não consigo, como eu vou conduzir a minha família? Deus, ele já te conhece, mas mesmo assim, se foi você dentro da sua casa, por exemplo, que ele levantou e só existe você dentro da sua casa, para ser canal, instrumento de Deus, para fazer da sua família a terra prometida. Se foi você que ele colocou, levantou para conquistar territórios, é porque ele sabe que você tem potencial para fazer. Amém? Ele já te conhecia antes de você chamar. Então não pense que você não é capaz. Não ache que você não pode porque você é diferente do outro. Nós temos peculiaridades, somos diferentes uns dos outros na maneira de agir, na maneira de falar, na maneira de ensinar, na maneira de ministrar, na maneira de lidar com as pessoas. Não somos iguais umas às outras. E por causa disso não precisamos achar que Deus também não pode fazer por intermédio de nós. Ele pode fazer por intermédio de qualquer um que entenda que recebeu autoridade e tome posse dessa autoridade. Deus, ele tinha escolhido a Josué e ele deu autoridade a Josué. Quando Deus escolheu, ele já tinha recebido autoridade. Deus já tinha derramado sobre ele. Ele falou em que há o Espírito. Quer dizer que Deus ele já tinha derramado sobre a vida de Josué. Ele já tinha derramado essa autoridade, mas ele ainda não se sentia capaz. Então, ele vai lá e chama Josué e Moisés. Bota ele lá na frente do povo. Bora ver se agora vai. E aí ele coloca lá. E olha, é você que vai fazer isso, isso e isso. E Josué ainda continua lá. Meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer?
Deus vem e chama Josué e diz tudo o que é que Josué vai fazer. Fala diretamente com ele, Josué. Não te aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nela. Josué, não temas. Josué, estarei contigo. Josué, ser forte. Josué, ser corajoso. E ele está lá ouvindo o Senhor falar com ele. Tá bom, Senhor. Eu imagino que existe uma pausa nesse momento aqui de algum tempo, onde Josué deve ter ficado na tenda dele pensando, e agora? Porque a Bíblia não fala das pausas, mas você percebe uma pausa. E ele pensa assim, meu Deus, e agora como é que eu vou fazer esse povo atravessar esse rio? Como é que esse povo vai atravessar esse rio e agora? Como é que eu vou conduzir minha família para o Senhor? Como, Senhor? Eu tenho tantas falhas, eu tenho tantos defeitos. Senhor, eu não sou forte. Busque a Deus. Busque o entendimento da autoridade que você tem em nome de Jesus. Porque Deus te levantou, então Ele te capacitou. Está escrito na palavra do Senhor. Ele vai te usar. Ele vai fazer grandes coisas por intermédio da sua vida em nome de Jesus. A sua autoridade virá sempre de algo inerente, intrínseco a você, ou seja, de uma característica essencial sua, ligado intimamente, unido e que diz respeito ao seu ser. Então, a sua autoridade vai vir da sua própria característica. Não pense que você é a sua autoridade. Porque às vezes a gente troca autoridade. Às vezes a gente vê uma pessoa falar daquele jeito. E a gente fala, poxa, isso aqui é autoridade. Eu não tenho autoridade. E aí você daquele jeito lá mais calado, Senhor. E aí você tem um jeito mais, mais pacato. Mas se você crê que aquilo que você fala, aí existe autoridade no nome de Jesus. Você vai declarar do seu jeito de ser, com o seu jeito de ser, mas você vai declarar com certeza. Autoridade é poder. Então você tem a certeza de que aquilo que você falar, no nome de Jesus vai se cumprir. Então você tem que entender que a autoridade, ela se revela por intermédio da convicção que você tem, de que você realmente tem autoridade para fazer aquilo. Você tem que ter convicção de que ao falar, as coisas elas vão acontecer. Do seu jeito. Você não precisa fazer de outro jeito. Você não precisa, eu tenho que ser como Moisés. E eu penso que era isso que estava acontecendo com Josué. Mas Josué era daquele jeito. Moisés era daquele jeito e eu sou diferente. Como é que eu vou conduzir esse povo agora, Senhor? E aí, passada essa pausa, Deus chama Josué e fala assim, vem cá, Josué. Não te mandei eu. Esforça-te e tem bom ânimo. Ele disse, alerta, Josué. Foi eu que te chamei. Foi eu que te levantou. O Senhor está dizendo para você, levanta-te. Foi eu quem te chamei. Foi eu quem te levantei. Se você está aqui nessa manhã, se você foi chamado pelo Senhor, se você recebeu o Senhor Jesus como Salvador da sua vida, é porque o Senhor, Ele derramou essa autoridade. Então é você quem Deus escolheu para fazer o que precisa ser feito. Seja na sua casa, seja colocar ordem em áreas na sua vida. É você quem Deus vai usar, porque Ele já te deu autoridade. E você precisa mudar a sua mente em relação a isso, em nome de Jesus. Lucas capítulo 10, versículo 19. Aleluia, glória. Pode glorificar o nome do Senhor. Amém? Você tem liberdade para isso em nome de Jesus. Lucas 10, 19. Fala assim. Eis que vos dou poder. Pode ter outra tradução aí que eis que vos dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo e nada vos fará mal algum, ou seja, o dano algum. Então você tem essa autoridade. Quarta forma de receber autoridade. E essa forma que você precisa entender
para que você possa agir conforme aquilo que Deus já te deu. Josué capítulo 1, versículo 9 e 10. O Senhor, ele fala com Josué. Passado o tempo, vamos imaginar que Josué estava lá na tenda dele, pensando, imaginando o que é que ele ia fazer para fazer aquele povo atravessar o Jordão e para conquistar a terra. E o Senhor, vem cá, Josué. Não tu mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aí a Bíblia fala, então, diga novamente, então, foi aí que Josué deu ordens para o povo. Então Josué entendeu que ele tinha recebido essa autoridade e que agora era ele e acabou. E que ele tinha que fazer. Entenda, diga, eu preciso entender que na minha casa, na minha vida, eu preciso exercer essa autoridade. A quarta autoridade é a autoridade mental. Quando Deus escolhe alguém, Ele vê o que a pessoa é capaz de fazer. Então, quando Ele te escolhe, você pode ir lá pensar que você é o que você imaginar, ou os outros podem pensar o que for de você. Mas Deus, Ele já vê em você a capacidade que você tem para fazer aquilo que Ele quer que você faça. Ele vê que a pessoa é capaz de fazer, mas Ele conhece as fraquezas de cada um. Tito, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 15. Fala disto e exorta e repreende com toda autoridade. Ninguém te despreze. Não deixe ninguém te desprezar pela sua forma de ser, pelo seu modo de agir. Porque Deus, Ele te deu autoridade. Você é diferente, mas o Senhor, Ele te escolheu, Ele te deu autoridade. Pergunte à pessoa que está do seu lado. Você acha que tem autoridade? Pergunta a outra pessoa, diga, você acha que tem autoridade? Às vezes ela pode perguntar assim para você, você acha que você tem autoridade? Né? Você pode perguntar para ela, você acha que você tem autoridade? Mas talvez um dia alguém falou assim para você, você acha que você tem alguma autoridade? E talvez isso te fez parar. Agora eu pergunto para você, para que você tem autoridade? Para que você tem? Diga à pessoa que está ao seu lado, pergunte a ela, para que você tem autoridade? Tinha 2 discípulos de Jesus, né, chamados discípulos de trovão, eles estavam brigando entre si, de qual dos dois ia sentar uma à direita, qual dos dois ia sentar uma à esquerda para poder governar, para ter autoridade com Jesus. Olha, sou eu que vou sentar, e estavam os dois lá brigando, como se competisse a eles, como se eles pudessem decidir isso. É eu que vou sentar, não, sou eu. E Jesus diz assim, olha, vem cá. Está lá em Mateus, capítulo 20, versículo 26. Mateus 20, 26. Coloca aí rapidinho. Para adiantar. Mateus 20, 26. Diz assim, não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, né? Aquele que quiser governar entre vocês, seja aquele que serve. Diga, eu tenho autoridade para te servir. Aleluia. Diga, minha autoridade é para te servir. No João, capítulo 5, 27, você pode anotar, não precisa abrir. A palavra do Senhor fala que nós temos autoridade para julgar. Diga, eu tenho autoridade
para julgar. Mas que julgamento é esse que Deus fala para nós que temos autoridade? De resolver justamente as causas e não de acusar. Diga, de resolver justamente e não de acusar. No livro de Atos, versículo 16, capítulo 36, versículo 31, o Senhor ele tem uma promessa para mim e para a sua vida. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amém? Diga, crê no Senhor Jesus. Diga, eu creio no Senhor Jesus e será salvo eu e a minha casa. Aleluia. Se levante em nome do Senhor Jesus.